desacreditado no pronto-socorro, mas um anjo me trouxe de volta. Era uma tarde de sábado, um dia como outro qualquer, mas que ficaria marcado para sempre em minha vida. O sol brilhava forte, e eu havia acabado de chegar em casa depois de um dia de trabalho cansativo. Minha esposa estava na cozinha preparando o jantar, e meus filhos brincavam no quintal. Tudo parecia normal, até que de repente senti uma dor aguda no peito, como se uma faca estivesse sendo cravada bem no meio das costelas. A dor era tão forte que me fez dobrar o corpo, e eu mal conseguia respirar. Minha esposa, assustada, correu até mim e perguntou o que estava acontecendo. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. A dor se espalhava pelo braço esquerdo, e uma sensação de queimação subia pelo pescoço. Ela não pensou duas vezes, pegou o telefone e ligou para o meu irmão, que mora perto de nós, enquanto eu tentava me segurar na cadeira para não cair. Meu irmão chegou em poucos minutos, e juntos me levaram até o carro. Durante o trajeto eu orava em silêncio, pedindo a Deus que me desse forças, porque sentia que algo muito sério estava acontecendo. Chegamos ao pronto-socorro do hospital da cidade, e minha esposa correu para buscar ajuda. Uma enfermeira nos atendeu com pressa, mas ao me ver andando, ainda que com dificuldade, ela disse com um tom de desdém: "Isso aí é só ansiedade, o senhor está muito nervoso. Pode esperar sentado que a médica vai chamar." Eu tentei explicar que a dor era insuportável, que não era nada normal, mas ela apenas balançou a cabeça e foi atender outro paciente. Minha esposa insistiu, dizendo que eu precisava de atendimento urgente, mas a resposta foi a mesma: "Espera a sua vez." Sentamos em uma cadeira de plástico dura, e eu continuava a sentir a dor aumentando. Meu coração batia descompassado, e uma fraqueza tomava conta do meu corpo. Olhei para minha esposa e vi o desespero em seus olhos. Ela segurou minha mão e começou a orar em voz baixa: "Senhor Jesus, tem misericórdia do meu marido. Tu sabes o que ele está sentindo. Não o deixe sozinho, dá um sinal, mostra que tu estás aqui." Eu fechei os olhos e tentei me concentrar nas palavras dela, mas a dor era tão intensa que mal conseguia pensar. Passaram-se quase 2 horas e ninguém nos chamava. Outros pacientes chegavam e eram atendidos na minha frente. Um homem com uma dor de cabeça, uma senhora com febre, todos passavam na minha frente. Eu já não aguentava mais. A dor no peito tinha se espalhado pelas costas, e eu sentia como se meu corpo estivesse sendo esmagado por um peso enorme. Minha respiração estava curta, e suor frio escorria pela minha testa. Minha esposa, desesperada, foi até a recepção novamente e suplicou: "Por favor, ele está muito mal, não aguenta mais esperar." A moça atrás do balcão apenas olhou para ela com indiferença e disse: "A médica está ocupada. Quando der, ela atende." Foi então que algo aconteceu. Enquanto eu estava ali quase desmaiando de dor, uma senhora de cabelo branco, vestida de forma simples, se aproximou de mim. Ela tinha um sorriso tranquilo e olhos que pareciam brilhar. Sentou-se ao meu lado e perguntou: "Meu filho, você está com muita dor?" Eu balancei a cabeça, sem forças para falar. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Não se preocupe. Deus não esqueceu de você." Aquelas palavras me tocaram fundo. Não era um consolo vazio. Era como se ela soubesse exatamente o que eu estava passando. Ela então olhou para minha esposa e disse: "Vá até a enfermeira agora e diga que ele está tendo um infarto. Não aceite não como resposta." Minha esposa, surpresa com a firmeza daquela senhora, obedeceu. Foi até a recepção e, com voz trêmula mas determinada, disse: "Ele está tendo um infarto. Precisa ser atendido agora." Desta vez a enfermeira olhou para ela com mais atenção e chamou um médico que passava pelo corredor. Ele veio até mim, olhou meu rosto pálido, sentiu meu pulso e, sem perder tempo, ordenou: "Levem ele para a sala de emergência já." Foi tudo muito rápido. Em questão de minutos eu estava deitado em uma maca, com eletrodos colados no peito e uma máscara de oxigênio no rosto. O médico me examinou e confirmou: "Você está tendo um infarto agudo do miocárdio. Precisamos agir rápido." Minha esposa, ao meu lado, chorava e orava. Eu, mesmo com a dor ainda forte, senti um alívio ao saber que finalmente estava sendo cuidado. Mas naqueles momentos de agonia, uma pergunta não saía da minha cabeça: e se tivéssemos desistido? E se tivéssemos ido embora do hospital, desacreditados? Enquanto os médicos trabalhavam, eu fechei os olhos e comecei a orar: "Senhor, se for da tua vontade, me dá mais uma chance. Não por mim, mas pela minha família, pelos meus filhos que ainda precisam de mim. Eu confio em ti mesmo quando parece que tudo está perdido." Foi então que uma paz inexplicável encheu meu coração. Não era a ausência da dor, mas uma certeza de que Deus estava ali, mesmo no meio daquele sofrimento. Os médicos me deram medicamentos para dissolver o coágulo que estava obstruindo uma artéria do meu coração.
A dor começou a diminuir aos poucos, e eu senti que estava voltando à vida. Minha esposa não largava minha mão, e eu podia ver em seus olhos um misto de alívio e gratidão. Depois de algumas horas, fui transferido para um quarto, onde ficaria em observação. O médico veio me ver e disse: "Você teve sorte. Se tivesse demorado mais um pouco, as consequências poderiam ser graves." Eu apenas balancei a cabeça, sabendo que não tinha sido sorte, mas a mão de Deus agindo em minha vida. Naquela noite, enquanto minha esposa dormia em uma cadeira ao meu lado, eu fiquei acordado, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Lembrei-me daquela senhora de cabelo branco que tinha se aproximado de mim no corredor do hospital. Ela não era parente, não era conhecida, não era nenhuma funcionária do local. Ela simplesmente apareceu, falou as palavras certas e desapareceu. Eu não a vi mais depois daquele momento. E então, uma certeza tomou conta de mim: aquela senhora não era uma pessoa comum, era um anjo enviado por Deus. No dia seguinte, quando acordei, minha esposa já estava de pé, lendo a Bíblia em voz baixa. Ela olhou para mim e sorriu. Deus ouviu nossas orações, ela disse. Eu concordei, sentindo uma gratidão tão grande que não cabia em palavras. Os médicos disseram que eu precisaria fazer alguns exames e tomar cuidados especiais, mas que com o tempo me recuperaria. Cada palavra deles era como uma confirmação de que Deus havia me dado uma segunda chance. Nos dias que se seguiram, muitas pessoas da igreja vieram nos visitar. Irmãos e irmãs oraram por mim, trazendo palavras de ânimo e fé. Um dos irmãos mais velhos, homem de muita experiência na fé, sentou-se ao meu lado e disse: "Meu irmão, Deus permite que passemos por provações para nos ensinar a confiar nele de verdade. Às vezes, ele nos tira do fundo do poço para nos mostrar que sua mão nunca nos abandonou." Aquelas palavras ecoaram em meu coração. Quantas vezes na vida nos sentimos desacreditados, esquecidos, como se ninguém nos visse? Mas Deus vê. Ele sabe de cada dor, de cada lágrima, de cada suspiro de desespero. Uma semana depois, já em casa, eu ainda sentia um cansaço grande, mas minha fé estava mais forte do que nunca. Toda manhã, ao acordar, eu agradecia a Deus por mais um dia de vida. Minha esposa e eu orávamos juntos, agradecendo pela misericórdia que nos foi mostrada. Os filhos, que haviam ficado assustados com tudo o que aconteceu, agora nos abraçavam com mais força, como se tivessem entendido que a vida é frágil e que cada momento ao lado da família é uma bênção. Certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda, minha esposa me perguntou: "Você acha que aquela senhora no hospital era mesmo um anjo?" Eu sorri e respondi: "Não tenho dúvida. Deus envia seus mensageiros nas horas que mais precisamos. Às vezes eles vêm de forma que não reconhecemos, mas estão lá, cumprindo a vontade dele." Ela concordou, e ficamos em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o som da noite. Hoje, meses depois daquele dia, eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não apenas me livrou da morte, mas me ensinou a valorizar cada segundo, cada pessoa que cruza meu caminho. Aprendi que mesmo quando o mundo nos desacredita, quando as pessoas nos ignoram ou nos tratam com indiferença, Deus nunca nos abandona. Ele está nos detalhes, nas palavras de um estranho, na mão que nos sustenta quando pensamos que vamos cair. Às vezes, quando conto essa história para os irmãos na igreja, vejo lágrimas nos olhos de alguns. Outros me dizem que passaram por situações semelhantes, em que só a intervenção divina pode explicar o que aconteceu. E é assim que a fé se fortalece, quando compartilhamos nossas lutas e vemos que no fim, a mão de Deus esteve presente em cada passo. Hoje eu não tenho mais medo. Não porque seja forte, mas porque sei em quem tenho crido. Se Deus me trouxe de volta da beira da morte, quando os homens me desacreditaram, quanto mais Ele não fará nas pequenas batalhas do dia a dia. Minha vida não é mais minha, ela pertence àquele que me resgatou. E todo dia, ao acordar, eu renovo meu compromisso de viver para sua glória, de servir aos irmãos, de amar minha família e de testemunhar com minha vida que Deus é fiel. Que este relato sirva de ânimo para quem está passando por uma luta e se sente sozinho. Talvez você esteja em um pronto-socorro da vida, sendo desacreditado, ignorado, como se sua dor não importasse. Mas saiba, Deus vê. Ele ouve. E no momento certo, Ele enviará seu socorro. Pode ser através de um médico, de um amigo, de um estranho, ou até de um anjo. Não desista. Não perca a fé. Porque no fim, a vitória pertence àqueles que confiam no Senhor. Agradeço a Deus por cada segundo dessa segunda chance. E peço a Ele que use minha vida para abençoar outros, assim como fui abençoado. Que sua vontade seja feita, hoje e sempre. Amém. Quando saí daquele hospital não era o mesmo homem que entrou. Os médicos haviam me dado alta com um olhar de espanto, como se não entendessem como eu ainda estava de pé.
Um deles, mais velho, até se aproximou e perguntou em voz baixa: "Você tem alguma explicação para isso?" Eu só balancei a cabeça e respondi: "Só Deus sabe." Ele não insistiu, mas vi em seus olhos uma sombra de dúvida, como se algo dentro dele também tivesse sido abalado naquela noite. Talvez ele tenha lembrado de casos que viu desabar, de vidas que não resistiram. Mas a minha resistiu, não por mérito meu, mas porque alguém maior decidiu que não era minha hora. Os primeiros dias em casa foram de um silêncio profundo. Minha esposa chorava quando achava que eu não via, e meus filhos me olhavam com um misto de alívio e medo, como se temessem que eu pudesse desaparecer de novo a qualquer momento. À noite eu acordava com o peso daqueles momentos no peito, suando frio, revivendo cada segundo. Mas então eu fechava os olhos e orava: "Senhor, se o Senhor me trouxe de volta, é porque ainda tem um propósito para mim. Dá-me forças para cumprir tua vontade." E a paz voltava como um rio manso inundando a alma. Não era ausência de dor, mas a certeza de que mesmo na dor, ele estava ali. Uma manhã, enquanto tomava café, minha filha mais nova, de apenas 7 anos, me olhou fixamente e perguntou: "Pai, o anjo que te salvou era bonito?" Fiquei paralisado. Não tinha contado a ninguém sobre aquele vulto branco no corredor do hospital, aquele toque que me sustentou quando as pernas fraquejaram. Como ela sabia? "Quem te falou disso, filha?" perguntei. Ela apenas sorriu e disse: "Deus me mostrou no sonho." Aquilo me abalou. Uma criança com uma fé tão pura confirmando o que só eu e Deus sabíamos. Naquele dia, entendi que o milagre não era só meu, era para toda a minha família. Era um chamado para que todos nós nos apegássemos mais ao Senhor. Comecei a frequentar as reuniões com um coração diferente. Antes eu ia por obrigação, às vezes até reclamando do cansaço ou do trabalho. Mas agora cada hino, cada oração, cada palavra do servo de Deus era como água para uma terra sedenta. Num culto de ação de graças, levantei a mão para dar meu testemunho. Não planejei o que ia dizer, mas as palavras saíram como um rio. "Irmãos, eu estive no vale da sombra da morte, e o Senhor me tirou de lá. Não por merecimento, mas por misericórdia. Se hoje estou aqui, é porque Ele tem um plano. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por vocês também." Quando terminei, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns chorando, outros apenas apertando minha mão com força, como se dissessem: "Nós também precisamos dessa fé." Um irmão mais velho, que já tinha passado por muitas provas, me puxou para um canto e disse: "Filho, você agora carrega uma responsabilidade. Deus não salva só para nos dar uma segunda chance, mas para que essa chance seja usada para a sua glória. Não guarde esse milagre só para você. Conte para quem estiver desanimado. Visite os doentes. Ore pelos que estão fraquejando, porque a fé dos outros pode depender do seu testemunho." Aquelas palavras ecoaram em mim como um chamado. Comecei a visitar irmãos no hospital, a orar por quem estava em aflição, a levar uma palavra de ânimo para quem se sentia esquecido. Não era eu quem fazia isso, era o Espírito de Deus trabalhando através de mim. Uma vez, visitei um irmão que estava com câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dito que não havia mais o que fazer. Quando entrei no quarto, ele estava de olhos fechados, como se já estivesse se despedindo da vida. Segurei sua mão e comecei a orar: "Pai Celestial, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos e cura os enfermos. Se for tua vontade, restaura este teu servo. Mas se não for, dá-lhe forças para suportar e a certeza de que tu estás com ele." Quando abri os olhos, vi que ele estava chorando. "Irmão", ele sussurrou, "ninguém mais ousou orar assim por mim. Todos só dizem que vou morrer. Mas você falou como se Deus ainda pudesse fazer algo." 2 semanas depois, esse mesmo irmão estava de pé no culto, dando glórias a Deus por uma melhora inexplicável. Os exames mostravam que o tumor havia regredido. Não era a cura completa, mas era um sinal. Um sinal de que Deus ouve, de que Ele age. Mas nem tudo foram milagres visíveis. Houve dias em que a batalha era interna, quando a memória daquela noite no hospital voltava como uma onda, ameaçando me afogar em medo. E se foi só sorte? E se da próxima vez Deus não me socorrer? O inimigo sabe onde atacar, e ele atacou minha fé. Mas então eu me lembrava das palavras do servo de Deus numa pregação: "A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando as dúvidas vêm." Então eu me ajoelhava e clamava: "Senhor, aumenta minha fé. Não deixes que eu duvide do teu amor." E ele, fiel como sempre, respondia, às vezes com uma paz repentina, outras com uma passagem bíblica que saltava aos meus olhos, outras ainda com um irmão que ligava no momento exato para me encorajar. Minhas orações também mudaram. Antes eu orava por coisas: saúde, dinheiro, soluções para problemas. Agora eu orava por um coração quebrantado,
por uma vida que agradasse a Deus, por sabedoria para reconhecer sua voz. Uma noite, enquanto orava, senti um peso no coração por um irmão que havia se afastado da igreja. Não sabia por quê, mas o nome dele não saía da minha mente. No dia seguinte, fui até sua casa sem avisar. Quando ele abriu a porta, seu rosto estava marcado pela luta. Irmão, preciso conversar com você, eu disse. Ele hesitou, mas me deixou entrar. Sentamos, e ele desabafou. Estou pensando em desistir de tudo. Minha família está se desmoronando, meu trabalho está ruim, e sinto que Deus me abandonou. Eu não tinha respostas fáceis, mas compartilhei o que tinha vivido. Eu também achei que Deus me havia abandonado naquela noite no hospital. Mas Ele estava ali mesmo quando eu não o via. E está aqui com você agora. Oramos juntos e quando saí, ele me abraçou forte. Semanas depois, ele voltou à igreja. Não foi um milagre instantâneo, mas foi o início de uma restauração. Minha esposa também foi transformada por tudo isso. Antes ela era uma mulher de fé mais quieta, que pouco falava de suas lutas. Depois daqueles dias ela começou a participar mais dos cultos, a orar em voz alta, a compartilhar suas próprias provas com as irmãs. Uma vez ela me contou que enquanto eu estava no hospital, ela tinha feito uma promessa a Deus: se o Senhor poupar meu marido, eu vou servir-te com tudo o que tenho. E ela cumpriu. Começou a ensinar na escola dominical, a visitar irmãs doentes, a ser um porto seguro para quem precisava desabafar. Nossa casa, que antes era apenas um lugar para descansar, tornou-se um lugar de oração, de acolhida, de testemunho. Os filhos também sentiram o impacto. Meu filho mais velho, que antes reclamava de ir às reuniões, agora pedia para ler a Bíblia antes de dormir. Pai, me conta mais sobre como Deus te salvou, ele pedia. E eu contava, não como uma história distante, mas como algo vivo que ainda estava acontecendo. Minha filha mais nova, a que teve o sonho do anjo, começou a orar por tudo, pelos brinquedos perdidos, pelos amiguinhos doentes, até pelos passarinhos que via pela janela. Jesus cuida de tudo, pai, ela dizia. E eu aprendia com ela com aquela fé simples e pura, que não duvida, que não questiona, que apenas confia. Mas nem tudo foi fácil. Houve irmãos que, ao ouvirem meu testemunho, torceram o nariz. Isso parece exagero, disseram alguns. Deus não age assim mais, murmuraram outros. Aquilo me doía, mas o servo de Deus me consolou. Filho, quando Deus faz algo grande, sempre haverá quem duvide. Até os discípulos duvidaram da ressurreição de Cristo. Mas isso não muda a verdade. Então eu continuava, não para provar nada a ninguém, mas porque minha alma ardia com o desejo de falar do que Deus havia feito. Um dia, um jovem que havia se afastado da igreja me procurou. Ele estava envolvido com coisas erradas e sua vida era um caos. Eu ouvi seu testemunho no culto, ele disse, e pensei, se Deus pode salvar você, talvez possa me salvar também. Não foi uma conversa fácil. Ele chorou, confessou seus erros, e eu orei com ele. Não sei o que aconteceu depois na vida dele, mas sei que naquele dia, uma semente foi plantada. E isso me bastava. Com o tempo, entendi que o milagre não era só ter sido salvo da morte, mas ter sido salvo para uma vida com propósito. Antes eu vivia para mim, meu trabalho, meus planos, minhas vontades. Agora eu vivia para Cristo. Não de forma perfeita, porque ainda tropeço, ainda falho, ainda tenho dias de fraqueza. Mas agora, quando caio, sei em quem me levantar. E isso faz toda a diferença. Uma das coisas que mais me marcou foi perceber como Deus usa as coisas simples para nos ensinar. Um dia, enquanto regava as plantas no quintal, vi uma borboleta lutando para sair do casulo. Fiquei tentado a ajudá-la, mas algo me segurou. Esperei. E depois de muito esforço, ela finalmente saiu, com asas ainda molhadas, mas viva. Entendi então que Deus poderia ter me tirado daquela prova de forma instantânea, mas Ele permitiu que eu passasse por ela para que minha fé fosse fortalecida, para que eu aprendesse a depender dEle. Às vezes, o milagre não é evitar a dor, mas passar por ela com a certeza de que não estamos sozinhos. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova, não ofereço respostas prontas. Não digo, tudo vai passar, ou Deus tem um plano, como se isso fosse um clichê vazio. Em vez disso, sento ao lado da pessoa, ouço sua dor e digo, eu não sei por que você está passando por isso. Mas sei que Deus está com você, mesmo que não dê para ver agora. E se Ele esteve comigo no meu vale, Ele estará com você no seu. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Às vezes ainda acordo à noite suando, com o coração acelerado, revivendo aquele corredor do hospital. Mas então eu fecho os olhos e sinto novamente aquela mão no meu ombro, aquele toque que me segurou. E sei que não foi um sonho. Foi real, tão real quanto o ar que respiro. E se Deus fez isso uma vez, pode fazer de novo. Não só por mim, mas por qualquer um que clamar a Ele de todo o coração.
Hoje, quando canto os hinos na igreja, especialmente aquele que diz, "Com firme fundamento é a nossa fé", sinto algo diferente. Não é só uma música, é uma declaração. Uma declaração de que não importa o que venha, minha fé está firme em Cristo, porque Ele já provou que é fiel. E se Ele foi fiel comigo, será fiel com você também. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para que cada um de nós examine nosso coração. Será que temos vivido como quem foi resgatado? Será que temos compartilhado com outros a esperança que temos em Cristo? Ou temos guardado para nós mesmos as bênçãos que Deus nos deu? Que o Senhor nos ajude a viver de forma que nossa vida seja um testemunho vivo de Sua graça. Que possamos ser como aquelas velas que, mesmo em meio à escuridão, continuam a brilhar, não por sua própria luz, mas pela luz daquele que as acendeu. E que no final de nossas vidas possamos ouvir das mãos do nosso Salvador: "Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor." Que Deus abençoe a cada um que leu estas palavras. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram, e renove a fé dos que estão desanimados. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E seu amor por nós nunca falha. Amém.